Olá, tudo bem? Eu sou a Crisiele, sou chefe do Departamento de Educação da UTF-PR Campus Medianeira. Estamos realizando nessa semana a Semana Integra UTF-PR, Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão, onde os nossos professores, cada dia da semana, de cada curso, está vindo falar um pouquinho das atividades de algumas disciplinas do seu curso, né? Então, hoje nós estaremos recebendo os cursos de tecnologia em alimentos e os professores e coordenadores do curso de engenharia de alimentos. Nesse primeiro momento, pela nossa programação, estaremos iniciando com a coordenação de tecnologia em alimentos. Então, eu convido o professor Flávio Dias para participar conosco, para estar falando um pouquinho sobre o curso de tecnologia em alimentos. Professor Flávio, seja bem-vindo à nossa semana de ensino, pesquisa e extensão, e agradeço demais a sua colaboração. Obrigado, Crisiele. Boa noite a todos. Meu nome é Flávio Ferreira, eu estou na coordenação atualmente do curso de Tecnologia em Alimentos, e eu vou falar alguns pontos que eu acho que é importante a gente ressaltar no curso de Tecnologia em Alimentos, no caso dos alunos que já estão em andamento, né? Então, a gente tem que lembrar que nós estamos com duas matrizes fazendo o andamento do curso, né? Nós temos os alunos que estão na matriz antiga, então, se você pertence à matriz antiga, que é a matriz 639, você tem ainda que lembrar que você precisa passar pelas etapas do trabalho de conclusão de curso e atividades complementares, além de estágio. Entretanto, não precisa cumprir as demandas das atividades extensionistas, tá? Então, lembrando, aqueles alunos e vocês que estão na matriz 639, têm atividades de TCC e atividades complementares. No caso dos alunos que já estão na matriz nova, na matriz 658, vocês não têm trabalho de conclusão de curso, portanto, hoje a gente não vai falar sobre os trabalhos de conclusão de curso, né, porque a grande maioria dos nossos alunos veteranos estão nessa matriz, então tomem o cuidado, e também não tem atividades complementares, tá? Então, alunos dessa matriz 658 não têm essas etapas. Por outro lado, hoje vocês vão conversar vão escutar um pouquinho a professora Cláudia, que vocês têm toda a atividade de extensão que vocês devem cumprir, além das duas matrizes, a parte de estágio que vocês vão falar um pouquinho com a professora Aziz, tá? Então, lembro vocês que nós estamos no período de transição de matriz, ou seja, temos a matriz finalizando quase todos os alunos na matriz 639, e temos a grande maioria dos nossos veteranos, né, na matriz 658. Tá? Então, se atentem a qual matriz vocês estão, para que vocês possam cuidar os prazos, cuidar as características para a formação de vocês. Tá? Lembro que, a partir da implementação da matriz 658, além das atividades extensionistas, vocês têm que se atentar a 3 disciplinas, que são os projetos integradores em análise de alimentos, que ela ocorre no 4º período do curso, a projetos integradores em segurança e qualidade de alimentos, que ela ocorre no 5º período do curso, e o projeto integrador em tecnologia em alimentos, que ocorre no 6º período do curso, tá? Então, se atentem a essas características para que vocês possam cumprir essas etapas para a formação o mais breve possível na matriz correspondente ao qual vocês estão. Então, lembrem de primeiro olhar qual matriz vocês estão e, posteriormente, observar as atividades que vocês precisam, além daquelas disciplinas obrigatórias, tá? Essas disciplinas obrigatórias vocês já conhecem, vocês têm o andamento do curso, mas qualquer dúvida, qualquer necessidade, vocês podem entrar em contato comigo na coordenação. Então, em algum momento aqui do curso, apareceu o e-mail da coordenação e também o WhatsApp da coordenação. Lembrem-se que eu estou à disposição, qualquer contato e necessidade, fiquem à vontade para tirar as dúvidas, seja ela nas etapas de matrícula, seja elas na etapa de inclusão, seja ela na parte de ajustes e também no decorrer do curso, tá? Então, qualquer dúvida sobre essas etapas que eu comentei, fiquem à vontade para entrar em contato, tá? Qualquer necessidade, estou à disposição, tá? Agora,
Eu vou retornar com a Crisiele para que ela possa dar o andamento das atividades que vocês deverão acompanhar nesta noite. Professor Flávio, obrigada. A ideia justamente dessa semana é isso, é que os nossos alunos possam estar procurando os professores. Então, a ideia é instigar eles, conhecendo, né, um pouquinho do curso, sabendo dessas especificidades e, a partir desse momento, conhecer o curso e buscar mais informações sobre, né? Então, a gente agradece demais a sua participação e até mais. Dando sequência às nossas atividades, eu vou convidar a professora Aziza para participar conosco. Ela é responsável pela unidade curricular PRAE. Professora Aziza, seja muito bem-vinda à nossa atividade, à nossa semana. Fique à vontade para falar sobre a sua disciplina. Obrigada, Crisiele. Olá, boa noite a todos. Então, como a Crisiele colocou, eu sou atualmente a professora responsável pelas atividades de estágio do curso de Tecnologia em Alimentos, tá? Eu vou falar um pouquinho para vocês de alguns pontos principais e, claro, que quando chegar no momento oportuno, vocês fiquem à disposição para me procurar para eventuais dúvidas que venham a surgir, tá? Eu coloquei aqui em específico porque a maioria dos alunos agora são dessa matriz nova, né? Os da matriz anterior estão em via de se formarem, e vou ressaltando no decorrer da apresentação as particularidades dessa com relação à matriz anterior para os acadêmicos da matriz anterior, tá? Bom, então a resolução vigente do estágio hoje é essa resolução conjunta 01 de 2020. Ela é de 2 de junho de 2020, onde ela coloca no seu artigo 1º que o estágio é um ato educativo escolar desenvolvido no ambiente de trabalho, pertinente às atividades correlatas à formação de vocês no curso de Tecnologia em Alimentos, né? Para a preparação do acadêmico para o trabalho produtivo, tá? Bom, existem duas modalidades de estágio. O projeto pedagógico do curso, o PPC, de vocês, ele prevê como disciplina obrigatória o estágio, que é o que a gente chama de estágio obrigatório. Na matriz 658 dos ingressantes, a carga horária que vocês têm que cumprir de estágio é de 360 horas. Então, aqui a primeira particularidade com quem é da matriz anterior, que a carga horária era de 400 horas, tá? Agora a carga horária é de 360 horas. Período para início, a partir de que período vocês podem fazer esse estágio obrigatório? Terceiro período, tanto na matriz 658 como na matriz anterior, tá? A outra, então essa é uma disciplina obrigatória, é um estágio obrigatório. A gente já vai falar um pouquinho mais dele na sequência. E tem a modalidade também de estágio não obrigatório, que muitos acadêmicos buscam, que é uma atividade opcional. Ela é complementar à formação de vocês, né? E ela sim é permitida a partir já do segundo período. Mas ela não é contabilizada como estágio obrigatório, tá? São modalidades distintas de estágio. Elas têm no seu desenvolvimento, todas têm um planejamento, um plano de atividades, um termo de aceite assinado junto ao DPEC e por aí vai. DPEC já vou falar na sequência, é o Departamento de Estágios da UTF-PR. Mas com algumas pequenas particularidades no desenrolar do estágio. Bom, o estágio obrigatório, que vocês todos têm que fazer, ele tem como objetivos, eu coloquei aqui alguns deles, tá? Desse regulamento, eu não coloquei todos. Oportunizar que vocês aprendam por meio de competências próprias, né? Desenvolvam mais competências profissionais, tenham seus desenvolvimentos para a vida cidadã e para o trabalho, inserção do aluno no mercado de trabalho, facilitar a adaptação social e psicológica do aluno à sua futura atividade, né? Isso muitos alunos relatam nas suas apresentações de estágio, e complementar as competências e habilidades previstas no perfil do egresso do curso de Tecnologia em Alimentos. O PPC do curso de vocês traz bem colocado que a UTF-PR possui um setor especializado para administração dos estágios, que é o DPEC.
eu sou a professora responsável pelas atividades do estágio do curso de Tecnologia de Alimentos. Então, a gente trabalha junto ao DPEC, tá? Como que eu consigo um estágio? Na maioria das vezes, o aluno, ele se candidata a processos seletivos das indústrias. Então, não sou eu, quanto PRAE, que vou estar repassando para vocês, que vão estar buscando as vagas de estágio. O DPEC, sim, o DPEC, sempre que ele recebe alguma demanda, ele está disponibilizando e nós encaminhamos aos alunos, tá? Mas na maioria das vezes os alunos buscam esses processos seletivos, participam e aí junto ao DPEC é feita toda a documentação e o início efetivo do estágio de vocês, né? Eu, quanto PRAE, auxilio na documentação, relatório de estágio, indicação do orientador e por aí vai, tá? Bom, o estágio obrigatório, esse da matriz nova de 360 horas, ele pode ser realizado numa unidade concedente de estágio tanto no Brasil como no exterior, tá? Por atividades correlatas, né? A área de ensino do curso de Tecnologia em Alimentos, claro, ou por validação. Eu coloquei aqui a validação, porque a validação ela é muito procurada pelos acadêmicos da Tecnologia em Alimentos. E o que é essa validação? Quando um aluno trabalha numa área correlata, por exemplo, na Frimeza, tá? Em atividades correlatas ao de um tecnólogo em alimentos, a partir do momento em que ele se encontra no terceiro período, que é o período a partir do qual ele pode fazer o estágio obrigatório, ele pode usar essas atividades do trabalho dele para validar o estágio obrigatório. Então, ele entrou no terceiro período trabalhando em alguma área correlata ao curso. Quando fecharem 400 horas, ele pode solicitar a abertura de um processo de validação. Esse processo é avaliado por uma banca, ele monta um relatório como o aluno que está fazendo efetivamente o estágio e avaliado por uma banca para ver se ele é aprovado ou não. Mas muitos alunos já trabalham na área de alimentos, na tecnologia, então eles buscam essa modalidade da validação do estágio obrigatório pelo emprego que ele já tem na área específica de alimentos, atuando com atividades compatíveis com o curso, tá? Ele pode ser desenvolvido, esse estágio, em mais de uma unidade concedente de estágio. Não é comum que isso aconteça, mas é permitido. Mas precisa ter sido cumprido pelo menos 120 horas em cada unidade concedente de estágio. Então, vocês precisam de 360 horas. O que é o comum? Que o aluno faça esse período inteiro numa única empresa, né? Até porque ele vislumbra a possibilidade de contratação, de seguir trabalhando na empresa, enfim. Mas é possível que esse aluno tenha feito 120 horas em uma dada empresa e depois ele mude de local, né? Ou queira fazer estágio em algum outro local. Ele pode fazer as outras 240 em outra empresa, ou mais 120 horas em outra empresa e 120 em outra empresa. Tá? Mas para cada empresa que ele vá fazer, é preciso aprovação de um plano de estágio das atividades, né? Não é simplesmente trocar, tá? As atividades têm que ser aprovadas como atividades pertinentes ao curso da Tecnologia em Alimentos. Ok? É isso. Em linhas gerais, o que eu gostaria de passar para vocês eram essas informações principais das duas modalidades, da possibilidade da validação. O regulamento que eu citei anteriormente, ele traz para vocês uma série de informações importantes, é importante que vocês tenham conhecimento dele, tá? E eu sigo à disposição para dúvidas, quaisquer dúvidas que venham surgir, eu estou à disposição de vocês, tá? Gisele? Obrigada, professora, pela participação. Essa semana mesmo eu estava conversando com outro professor que também falou sobre o estágio, né? E a gente comentou como o estágio não obrigatório, ele enriquece o aluno, né? Complementa a formação dele, né? O estágio obrigatório a gente já sabe que já tem essa função, mas o não obrigatório é mais ainda, porque ele faz a mesma função, que é trazer para o aluno a realidade e juntar com aquilo que acontece em sala de aula, né? Sim, com certeza. Então, assim, né, então a gente incentiva muito os alunos a estarem procurando fazer esses estágios, aqueles que podem, né? Para justamente já ir mais pronto, né? Sim. Né? Mas então, assim, agradeço demais a sua participação, professora, foi maravilhosa. Muito obrigada. Obrigada.
Dando sequência às nossas atividades, né, agora nós vamos falar da questão da internacionalização. Daí, para falar sobre essa unidade curricular, vou convidar a professora Deise para estar falando para os alunos de tecnologia em alimentos, como funciona, como acontece dentro do curso, né? É importante que vocês tenham o primeiro conhecimento, né, através da fala da professora Deise, para que depois vocês possam estar buscando. Não deixem de buscar no final do curso, né? Eu sei que é para até se organizar, né? Porque tem que se preparar, né, professora? É verdade. Então, fique à vontade para falar. Obrigada, Crisiele. Boa noite a todos. Eu vou colocar a minha apresentação aqui. Tá? E eu procurei fazer uma apresentação para tentar tornar um pouquinho mais didático, né, o que nós vamos conversar. Então, como a Crisiele disse, eu sou a professora Prainte, né, que é a professora responsável pelas atividades de internacionalização da tecnologia em alimentos. Então, o curso superior de tecnologia em alimentos, assim como qualquer outro curso do nosso campus, ele conta com atividades de internacionalização. Então, vocês, como alunos, podem cursar disciplinas no exterior, ter dupla diplomação. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essas duas possibilidades de internacionalização que o curso de tecnologia em alimentos apresenta, que é a dupla diplomação e a mobilidade estudantil internacional. São processos relativamente distintos, mas ambos permitem a saída dos alunos para o exterior. Então, a gente vai começar falando da dupla diplomação. O curso de Tecnologia em Alimentos, ele tem dupla diplomação com o Instituto Politécnico de Bragança, em Portugal. Então, ele foi aprovado, né, no Diário Oficial da União, dia 5 de setembro de 2024, e desde então nós temos essa possibilidade. Mas o que seria essa dupla diplomação, né? O que difere dupla diplomação de mobilidade internacional? Então, a dupla diplomação é um acordo entre instituições de ensino que permite que o estudante receba os diplomas de ambas as instituições. Então, o que a gente quer dizer? O curso superior de tecnologia em alimentos aqui do campus Medianeira da UTF tem dupla diplomação com o curso de licenciamento em engenharia alimentar pelo IPB. Então, o aluno que fizer essa dupla diplomação, ele vai ter os dois diplomas. Ele vai ser tecnólogo em alimentos no Brasil, pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, e vai ser licenciado em engenharia alimentar pelo IPB, podendo, portanto, atuar em Portugal e em todos os países que tiverem um acordo similar a esse. Tá? Então, como que o aluno de tecnologia em alimentos ele pode concorrer para a dupla diplomação? Então, existem alguns critérios, algumas exigências que ele tem que cumprir, né? Como a Crisiele falou, a gente não pode deixar para o final do curso, porque daí já não atende um dos requisitos, como a gente vai ver. Então, o aluno, obrigatoriamente, para concorrer às vagas para dupla diplomação, ele tem que estar regularmente matriculado no curso, ele tem que ter concluído integralmente os 4 semestres iniciais do curso. Então, ele não pode ter nenhuma disciplina pendente desses primeiros 4 períodos, né? Ele tem que estar completamente quitado, inclusive ter concluído o estágio curricular obrigatório também. E é óbvio, como é dupla diplomação, ele vai ter que ter a possibilidade de morar em Portugal pelo menos por 1 ano, né? Ou seja, por 2 semestres. Eventualmente, frente à necessidade e características específicas, até pode prorrogar por mais 6 meses. Mas a nossa dupla diplomação prevê a estadia por 1 ano em Portugal. Bem, estou matriculado, vou concluir todas as minhas disciplinas até o final do 4º período, concluir o estágio curricular e tenho condições de morar em Portugal. Como que eu faço para concorrer a essas vagas? Então, semestralmente, né, abre-se um edital. Nesse edital, então, ele vai ter esses requisitos mínimos e ainda mais a questão do coeficiente de rendimento absoluto, tá? Então, o aluno ele tem que ter um coeficiente de rendimento mínimo de 0,65. Então, o aluno se interessou em participar da dupla diplomação. Atende os critérios? Atende. Então, ele tem que esperar esse edital ser publicado, que é amplamente divulgado. O professor Flávio, coordenador do curso,
manda mensagem para os alunos, e-mails, posta nas redes sociais, tá? Então, ele vê, se inscreve nesse edital, envia os documentos, passa por um processo de avaliação e é classificado. Então, dependendo do edital, pode ter 1, 2, 3 vagas. Quem determina a vaga? É o Instituto Politécnico de Bragança. É ele que diz para a gente quantos alunos que podem participar desse processo de dupla diplomação. Tá? Então, esse ano, provavelmente, o edital sairá lá por abril, maio, para ir em setembro, e lá por setembro, outubro, para ir no início do outro ano. Então, vocês podem ficar pensando assim, puxa, mas o curso de tecnologia noturno, eu trabalho, será que realmente tem condições de fazer uma dupla diplomação? Né? Nós já vamos ver que isso é possível, tá? Então, assim, o aluno passou no edital, ele ficou entre os primeiros classificados, dentro do número de vagas que nós temos, o que o aluno vai ter que fazer? Ele vai ter que cursar o 5º e o 6º período lá em Portugal. Então, o último ano, em vez dele cursar aqui, ele cursa lá em Portugal. Então, eu trouxe aqui as disciplinas que quem passar, for selecionado, terá que cursar lá em Portugal, que é referente à matriz 658, né? Novamente, por que 658? Porque é a matriz mais nova e é aquela que os alunos conseguem ainda ir. Na 639 já fica mais difícil para o aluno conseguir ir, pois ele já cursou a maioria das disciplinas do 5º e 6º período. Então, ele vai ter que cursar todas essas disciplinas aqui, tá? Outra coisa que é importante a gente enfatizar, né? Quando é aprovado na dupla diplomação, todos os custos e documentação necessária para a residência em Portugal é por conta do discente, e ele vai ter que fazer esse plano de estudos também, tá? O plano de estudos consta essas disciplinas aqui, que ele vai ter que cursar lá, tá? Eventualmente, a UTF lança editais de auxílio à dupla diplomação. Então, às vezes, é o valor de uma bolsa, é um valor fixo, para auxiliar nos custos iniciais. É sempre que esse edital é lançado? Não. Então, tem que ficar claro que se o aluno tem interesse de cursar dupla diplomação, até então ele vai ter que arcar com os custos. Em Portugal, as universidades são pagas, mas os alunos da UTF-PR que sejam aprovados nessa seleção de dupla diplomação, eles não pagam mensalidade lá. Tá? Então, aqui nós temos, né, a nossa primeira aluna do curso a realizar dupla diplomação. Talvez até vocês conheçam a Jennifer, né? Ela foi agora, em fevereiro, então a gente abriu o primeiro edital de seleção para alunos de dupla diplomação no ano passado, em 2025, né, no 2º semestre. Ela fez a inscrição, atendeu os critérios, foi selecionada, e essa aqui é a foto dela na primeira semana de aula lá no Instituto Politécnico de Bragança, fazendo, então, a parte de ambientalização, socialização inicial que eles fazem, tá? Então, nós falamos até agora da dupla diplomação, né? Então, a pessoa que fizer dupla diplomação, ela tem duplo diploma, diploma aqui e diploma lá. Ai, mas eu não tenho condições de ficar um ano fora, não tenho interesse de ter um diploma que vale em Portugal, porque eu não penso em sair do Brasil, mas eu gostaria de fazer algumas disciplinas no exterior. Então, aí que entra a mobilidade estudantil internacional. Tá? Então, essa mobilidade estudantil internacional, ela caracteriza-se pelo afastamento temporário do estudante para estudar numa instituição estrangeira parceira da UTF-PR. Então, ele vai, faz a disciplina e volta. Na dupla diplomação, não. Na dupla diplomação, ele cursa os 4 primeiros períodos aqui, faz os 2 últimos lá, e ele não tem obrigatoriedade de voltar para a UTF para concluir algo, porque ele já concluiu tudo que tinha que concluir aqui. Mas a mobilidade estudantil internacional, não. Ele vai, cursa algumas disciplinas e volta para o Brasil para terminar o curso, tá? Então, nesse caso aqui, ele tem algumas diferenças, né? O aluno, ele vai ter só o diploma no Brasil, ele não vai ter na universidade onde ele fez a internacionalização. Claro que vai constar no histórico escolar dele como disciplinas de enriquecimento, né? E tem a validade. Quais são os requisitos mínimos para a mobilidade estudantil, então? O aluno tem que estar regularmente matriculado no curso também, mas nesse caso aqui, no mínimo, no período correspondente à metade do curso. Então, aqui, a partir de 1 ano e meio, ele já pode solicitar mobilidade estudantil internacional.
Enquanto a dupla diplomação, como nós vimos, ele tem que estar com os 2 primeiros anos concluídos, tá? Dependendo do país que ele for, ele tem que comprovar a proficiência no idioma do país. Então, se ele for para a Inglaterra, ele tem que provar proficiência no inglês. Se ele for para a Alemanha, ele tem que comprovar proficiência em alemão ou em inglês, dependendo da universidade que ele for, tá? E apresentar coeficiente de rendimento absoluto igual ou superior a 0,65. Tá? Como que o aluno faz para participar do MEI? Mesma coisa, a UTF lança editais. Então, normalmente são editais um semestre antes da saída. Então, esse aqui, edital foi lançado no ano passado para ir no início desse ano. Então, o que o aluno tem que fazer? Eu quero fazer mobilidade estudantil internacional. Vou ficar de olho no edital, vou ver o edital, vou procurar as universidades que estão nesse edital que tem cursos na área de alimentos, vou fazer a inscrição. Essa inscrição ela vai ser previamente avaliada pela instituição estrangeira. E, se aprovado, eu vou dar, então, continuidade ao processo, que consta também em fazer um plano de estudos, né? Então, esse aluno não pode escolher qualquer curso, tem que ser de preferência que tenha afinidade pelo curso superior de tecnologia em alimentos, e da mesma forma que a dupla diplomação, né, os custos e a documentação fica tudo por conta do discente. Tá? Mas é uma possibilidade diferenciada. O aluno foi, aí ele pode ficar de 6 meses a 1 ano, retorna para a universidade e conclui o curso aqui no Brasil. Bem, pessoal, então essas são as 2 formas de internacionalização que o curso tem. Nós tivemos até então só a dupla diplomação, não tivemos nenhum aluno ainda em mobilidade de estudo internacional, mas deixamos aqui, né, o link da página do curso e o QR Code, né, da página do curso e do Instagram, caso vocês queiram acessar, que são normalmente as 2 páginas que o curso mais movimenta, onde vão ter as informações sobre os editais, para que possibilite o aluno a participar dessa atividade. Qualquer dúvida, estou à disposição e agradeço a atenção. Obrigada, professora, pela participação. Bom saber que já teve aluno do curso de tecnologia que já participou, né? É legal. Ela está lá agora, é a nossa primeira aluna. Ai, que delícia, né? Porque, sim, assim, muito bom. A gente vê como... Hoje mesmo eu estava conversando também com uma aluna, que ela também, sabe, que ela é de engenharia de ambiental, né? Ela também está toda ansiosa, se organizando, porque ela quer participar do edital no 2º semestre, né? Para ir no 2º semestre. É muito legal ver, assim, os nossos alunos, quando eles participam dessas atividades, assim, como eles voltam, né? Porque eles voltam muito mais experientes, né? Eles voltam muito diferentes. Eu acho que dá um crescimento, assim, e uma experiência muito boa, né? Eu costumo falar para eles, assim, que tem os 2 lados. Tem a experiência de formação profissional, né, que é sempre um ponto de vista diferenciado, tecnologias diferenciadas, porque nós temos especificidades de cadeia produtiva aqui, eles têm especificidades lá, e tem a experiência pessoal, o que conhece, o que compartilha, o que aprende. Eu acho que isso faz com que ele se torne até um profissional melhor, né, com uma visão maior de mundo, é muito válido. Dá um diferencial para o currículo dele, né? Na hora de uma entrevista de emprego, na hora de encaminhar esse currículo, dá aquele diferencial para ele, né? Isso é muito bom, né? E eu sempre costumo falar para eles assim que eles têm que aproveitar essas oportunidades, né? Às vezes os alunos ficam preocupados com os gastos. Não são muito diferentes dos gastos que eles têm para se manter aqui, né? Então, se você colocar no papel, talvez o custo de vida lá seja o mesmo daqui. E também tem a possibilidade de trabalhar lá, né? Então, eu acho assim que é questão de se organizar e se planejar, né? Não é um sonho impossível. E é uma oportunidade muito boa, né? É um investimento na vida. O professor Neron comentou isso mesmo também na fala dele. Ele falou assim,
que, a partir do momento que você se organiza, que você vai atrás da informação antes e que você se programa, ele falou, não é impossível, basta você se organizar e buscar com antecedência, para você saber, né? E daí tem esse tempo para ir preparando, se organizando, fazendo aquilo que é preciso para conseguir a internacionalização. E eu achei muito interessante, é a mesma fala sua, não é impossível. Não. Tanto que a gente está aí com a nossa aluna de tecnologia, né? Ela também trabalhava, estudava, ela se planejou, ela se preparou, né? Então deu certo. Então, essa é a nossa ideia, né? De estar mostrando justamente isso para os nossos alunos, assim, vá atrás, procure, busque a informação, né? Se você acha que gostaria de ir, vá buscar a informação para ver a possibilidade, né? Basta a gente estar buscando, né? E aí é justamente a ideia dessa nossa semana, trazer essas informações para que o aluno saiba que existe. Então, assim, agradeço demais a sua participação, foi muito enriquecedora, né? E assim, contribui bastante e espero que os nossos alunos agora procurem para saber mais sobre a internacionalização. Eu que agradeço a oportunidade e coloco-me à disposição de todos. Obrigada, professora, até mais. Então, dando continuidade às nossa atividade do curso de Tecnologia em Alimentos, eu vou convidar a professora Gláucia para estar trazendo para vocês sobre a extensão, a unidade curricular, né, que trabalha com a questão da extensão no curso de Tecnologia. Legal que a professora depois vai voltar conosco, né, professora? Para falar também do curso de Engenharia, né? Então, vamos nos ver 2 vezes hoje durante a noite. Mas, né, como hoje a tecnologia, agora neste momento a tecnologia, gostaria de agradecer demais a sua participação, né? E fique à vontade para falar sobre a unidade curricular. Ok, então, muito obrigada pelo convite, Crisiele, e boa noite, então, a todos. Como a Crisiele comentou, eu sou a professora responsável pelas atividades de extensão do curso de Tecnologia em Alimentos, e agora, com a nossa nova matriz, nós passamos a ter, então, as disciplinas extensionistas. Então, Espera aí que deu uma travadinha aqui no meu slide. Foi. Então, hoje, com relação à extensão, nós temos diversas atividades que ligam, então, os nossos alunos com a sociedade, com o público externo à nossa universidade. Antes de nós termos as disciplinas extensionistas, já se tinham, então, atividades, programas, projetos de extensão que os professores, eles ofertavam para os alunos de todos os cursos. Depois, com essa obrigatoriedade da extensão, nós colocamos, então, aí as disciplinas extensionistas, tá? Então, hoje a gente tem o departamento, o DPEX, o Departamento de Pesquisa e Extensão, que é responsável, então, aí por projetos, por ações de extensão que são desenvolvidas, então, na nossa universidade. Então, as diretrizes de extensão da UTF-PR e o regulamento de programas e projetos de extensão, eles foram, então, aprovados pelo Conselho de Relações Empresariais e Comunitárias, o COEMP, por meio de uma resolução em 2012. Hoje, nós temos, por exemplo, 2 projetos grandes, que é o Mediares e o Cursinho Apolo, que envolvem os nossos alunos de todos os cursos. Todos os cursos têm oportunidade de participarem, então, desses projetos. O Mediares, ele traz aí, por exemplo, cursinho de balé, o curso de inglês, também a parte de artesanatos,
o cursinho Apolo, então, que aí é voltado, então, para a parte de disciplinas do ensino médio, e, inclusive, nós temos o SEI, que é o Seminário de Extensão e Inovação. Além disso, os professores, eles possuem, então, os seus bolsistas ou os voluntários. Então, existem os programas nos quais os alunos podem aí participar ou como bolsista, recebendo, então, uma bolsa, ou como voluntários. Pode passar? Então, hoje a nossa matriz é a 658, e com isso, nós temos as disciplinas extensionistas para que atenda o que a resolução pede, que é de, no mínimo, uma carga horária no mínimo de 10% da carga horária total do curso. Então, como nós temos uma carga horária total de 2.760 horas, nós precisamos aí atender uma carga horária mínima de 276 horas. Para o curso de Tecnologia em Alimentos, nós conseguimos atender com as disciplinas extensionistas. Pode passar. Então, quais seriam essas disciplinas? Começamos com Fundamentos de Nutrição, depois Análise de Alimentos, Higiene Industrial e Legislação, Tecnologia de Vegetais e Desenvolvimento de Novos Produtos. Somando a carga horária de todas essas disciplinas, nós totalizamos 285 horas, um pouco a mais ainda do que o mínimo exigido. Inclusive, além de eu ser a professora responsável pela extensão, eu também tenho uma disciplina extensionista, que é a Tecnologia de Vegetais. Já faz um ano que eu estou trabalhando, então, essa disciplina como extensionista. E então nós temos aí toda a parte de aulas, que a gente chama de aulas síncronas, que são os encontros na sala de aula. E em um dia dessas aulas presenciais é quando os alunos da disciplina, eles fazem, então, a ação de extensão. Claro, eles vão ter durante todo o semestre um preparo, então eles preparam o material, eles preparam o que eles vão apresentar, ou se eles vão dar um mini curso, eles já se preparam com uma prática, e conseguem, então, aí passar o seu conhecimento adquirido na disciplina para o nosso público externo. O ano passado, nós tivemos diferentes públicos externos, então, nessas disciplinas, tivemos desde colaboradores do nosso restaurante universitário, até colaboradores da Frimeza, da Friela, tivemos pessoas ligadas à Sanem. Então, são diferentes públicos, desde que eles sejam externos à nossa universidade, nós consideramos, então, como público para assistir essa ação de extensão, tá? Então, cada professor opta, né, aí por uma forma dos alunos fazer essa ação de extensão. Então, como eu disse, a gente pode ter palestra, mini cursos. No meu caso, os meus alunos desenvolveram até uma cartilha. E aí vai, então, de cada professor o como ele trabalha. Mas tem um dia específico, então, que os nossos alunos têm contato com o público externo, passando o seu conhecimento. Pode passar. Então, hoje, dentro do Departamento de Alimentos, nós temos os dois cursos, o curso Superior de Tecnologia em Alimentos e o curso de Engenharia de Alimentos. Ali, nós trabalhamos com dois projetos. Dois projetos abrangem as disciplinas dos dois cursos. Então, o primeiro projeto que nós temos é o papel da ciência dos alimentos na segurança dos produtos alimentícios para a manutenção da saúde pública. E existem, então, 3 disciplinas que entram dentro desse projeto, que é o Fundamentos de Nutrição, Análise de Alimentos e Higiene Industrial e Legislação. Pode passar. O outro projeto é a Tecnologia de Alimentos voltada para a comunidade, do qual abrange as disciplinas de Tecnologia de Vegetais e Desenvolvimento de Novos Produtos.
Além das disciplinas extensionistas, o aluno ele também pode participar de outras atividades de extensão. Então, ele consegue cumprir ali a carga mínima com as disciplinas extensionistas, mas ele pode aí enriquecer a sua parte de extensão, né? Levar então o seu conhecimento com outras atividades. Como eu já até havia comentado, a gente tem o cursinho Apolo, Mediares, e mesmo assim existem professores que trabalham com outros projetos, outras atividades de extensão. Então, aquelas atividades que não estão previstas no PPC, elas sim podem integralizar créditos para o aluno, desde que ele comprove que ele participou dessa atividade, desse projeto, dessa ação de extensão, e o PRAEST, no caso eu, faço essa análise para aprovação, tá? Então, a gente pode ter, inclusive, alunos do Departamento de Alimentos, dos cursos de alimentos, fazendo uma ação de extensão em outros cursos, em outros departamentos da UTF-PR, tá? Mas, só para finalizar, todo aluno ele consegue, então, integralizar a carga horária mínima através das disciplinas, tá? Então, no próximo slide eu deixo o meu e-mail, tá? Caso, né, vocês queiram aí tirar alguma dúvida sobre a parte de extensão, e gostaria de agradecer a atenção de todos. Obrigada, professora, pela participação. Nossa, achei muito legal os projetos de extensão, né? Assim, eles trazem uma possibilidade de formação à comunidade muito boa, né? Sim, o ano passado eu fui com as minhas alunas ali na Frimeza, e aí nós falamos sobre o uso de resíduos, de resíduos vegetais que a gente joga fora na nossa casa e que nós podemos reaproveitar. E aí nós focamos aí na parte de casca de banana, então foi bem interessante, as minhas alunas explicaram toda a parte dos benefícios da casca, a casca sendo mais rica nutricionalmente do que a própria banana, que acaba indo para o lixo. E então, como incorporar esses resíduos vegetais no dia a dia. Nós temos também na disciplina de higiene as boas práticas de fabricação, então, assim, algo bem prático, didático, assim, que é bem, bem interessante dos nossos alunos passarem. E ainda mais, assim, os alunos acabam tendo esse contato, né, com o público, se sentem importantes. Eles, ao final, eles falam, nossa, foi muito legal, prof, porque nós transmitimos o nosso conhecimento, então eles se sentem professores também, ao final ali, né, da ação de extensão. Então, é bem interessante. A nossa ideia também é trabalhar com produtores, porque aqui na região nós temos vários produtores, agroindústrias familiares, então nossa ideia também é aumentar, abranger um público maior nos próximos anos com as ações de extensão vinculadas às disciplinas. Eu acho legal que para o aluno também, assim, trabalha muito a comunicação, né? Porque nesses projetos de extensão ele aprende a se comunicar com a comunidade externa, né? Isso também Sim. Eu acho que deve contribuir bastante para ele, né? Uhum. E eles aprendem também com a comunidade externa. Então, é uma troca, na verdade, que a gente tem, né? Assim, nós levamos, mas nós também absorvemos. Legal, né? E é esse o objetivo da própria universidade, né? Que é essa troca com a comunidade, né? Que a comunidade traz a experiência que eles têm e nós, enquanto universidade, né? Os nossos alunos levam também essa formação para eles, né? Então, assim, eu vejo que a partir dos projetos de extensão a gente acaba complementando e realizando o objetivo do nosso... Da universidade em si na parte de extensão, né? Sim. Então, assim, professora, eu gostaria de agradecer demais a sua participação. Nos vemos de novo daqui a pouco. Sim, eu que agradeço o convite. Se fala de novo. Até daqui a pouco. Tá bom. Até.
Gente, eu agradeço demais ao pessoal que está nos assistindo. Se tiver alguma dúvida, não deixe de procurar o seu professor, né? Para tirar dúvida, principalmente da parte agora do que a professora Glaucia acabou de comentar, né, das disciplinas de extensão. Não deixe de procurar sobre a questão da internacionalização, é um enriquecimento para o seu currículo, é uma possibilidade que você estará participando conosco, né, e está enriquecendo, né, faz parte, está ali disponível para você dentro do seu curso.